Vamos dar mais um minutinho, pessoal, só para esperar o restante entrar e a gente já começa, tá bom? Olha, meu fundo de tela, Gabi. Eu estou procurando aqui para colocar para mim também. Tá lá no intranet, ô, Fernanda. Vou pegar aqui. Rapidão. A gente vai ficar tudo rosa. Vamos nessa, fazer essa nuvem rosa aqui. Pessoal, podemos começar? Nath, você quer aguardar mais um pouquinho? Já posso puxar aqui? Tranquilo, Gabi, fica à vontade, tá? Beleza, então. Para a gente manter o nosso compromisso com o horário, a gente também deixa essa gravação aqui disponível para o pessoal que não conseguiu entrar agora, mas vamos nessa, vamos começar. Então, boa tarde a todo mundo, bem-vindos ao nosso chapter de liderança. Mais um, né, que a gente já desenvolveu o primeiro há cerca de 2 meses atrás, e o tema de hoje é o feedback, né, o famoso feedback, que é um dos assuntos mais pop no desenvolvimento humano. Tem lideranças que gostam, lideranças que não gostam, mas o fato é que até os líderes recebem feedback dos seus superiores, né? E a gente quer evoluir o nível de maturidade na Zelo para a gente chegar ao patamar do liderado, conseguir fornecer um feedback para o líder. Mas antes disso, a gente precisa criar esse espaço, essa relação de confiança e a oportunidade da melhoria, né? Então, por isso, hoje a gente vai destacar e aprofundar especificamente nesse tema, considerando o feedback do líder para o liderado, tá bom? E um outro disclaimer que eu faço aqui antes da gente começar é que a gente vai falar muito sobre o feedback on the go, ou seja, aquele que acontece durante a jornada, não é aquele que a gente para fazer durante o momento de uma avaliação de desempenho, por exemplo. A gente quer criar aqui justamente a cultura do feedback contínuo, tá? E é sobre esse assunto que a gente vai mergulhar aqui juntos. Beleza? Então, recapitulando, lá no dia 2 de agosto, exatamente 2 meses atrás, a gente teve o nosso primeiro chapter falando sobre o jeito Zelo de liderar, né, nesse dia. E eu vou destacar aqui algumas falas que eu trouxe nesse primeiro chapter, de que o verdadeiro trabalho de um líder não é estar no comando, mas sim cuidar das pessoas que estão sob o seu comando. Ou seja, o líder, ele não é responsável sozinho pelo resultado, ele é responsável pelas pessoas que são responsáveis pelo resultado. Então, o papel do líder é, em primeira instância, cuidar das pessoas que estão sob a sua liderança. E trouxe lá falando que a liderança não significa um cargo e muito menos ter o controle de pessoas, né? Mas sim a arte de cultivar e nutrir um ambiente de trabalho onde cuidado, apreciação, confiança, reflexão e poder de ação fazem parte do dia a dia. E o feedback é exatamente sobre isso, sobre criar esse ambiente de cuidado, de apreciação, de confiança. Nesse dia também a gente falou que entendemos que a comunicação é a pedra filosofal da liderança, ou seja, é a tecnologia que o líder tem para conseguir se conectar e exercer sua liderança, né? Então, a sua comunicação define a forma como você se conecta com as pessoas dentro do seu time, e isso pode te tornar um líder ou um gestor. Deu para sacar um pouco de como que esse tema lá de trás se conecta com o nosso tema de hoje? Ou seja, é através da minha comunicação enquanto líder que eu exerço essa liderança, e o feedback nada mais é do que uma ferramenta de comunicação para você exercer a sua liderança. Então, iniciando aqui sobre o famigerado feedback, né? A gente entende ele como sendo a semente da excelência. O feedback nada mais é do que um processo no qual uma pessoa, nesse caso a gente está tratando aqui do líder, contribui para outra se desenvolver a partir das suas próprias percepções. E olha que curioso, a falta do feedback é o terceiro principal motivo para pedidos de demissão. Vamos trazer um pouco de dados aqui, porque sem dados a gente não conversa, né? Feedback, ele traz 3,2 vezes mais
envolvimento do time com o trabalho, ou seja, ele é um fator agressivo desse engajamento, né? E numa pesquisa da Harvard, eles trouxeram que 72% das pessoas acreditam que o feedback melhora o desempenho. E numa outra pesquisa, aqui abaixo da SEB, constatou, mediante grupo de controle, que houve quase 40% de aumento comprovado no desempenho das pessoas do grupo que recebia feedback em comparação ao grupo que não recebia feedback. E a gente tem também que 43% das pessoas são mais propensas a deixar empresas sem a cultura de feedback. Mas ainda assim, mesmo sabendo tanto que ela é importante, a gente ainda é muito ruim nisso. A verdade é essa. Só 26% das pessoas acreditam que o feedback que elas recebem, de fato, ajudam a melhorar o seu desempenho. Mas o fato é que ter um retorno, seja ele positivo ou negativo, sobre o meu desempenho profissional, me ajuda a ter mais segurança psicológica e a conquistar melhores resultados. Então, as pessoas buscam e querem, sim, o feedback. Ele é um processo de desenvolver indivíduos que gera mais motivação, mais engajamento. É um fator crítico de saúde mental também. Ele gera senso de pertencimento, percepção de valorização do trabalho, isso que é importantíssimo. Ele gera essa conexão entre o líder e o liderado e também profissionaliza essa relação entre líder e liderado, né? E, em última instância, desenvolve o time como um todo. Esse livro, o Radical Candor, que é Empatia Assertiva, a gente trouxe uma fala sobre ele lá no nosso primeiro team building da BUMS. E esse livro ele é muito, muito conhecido no universo da liderança, né? E ele traz uma teoria que é mais ou menos assim. Ele diz que para times, o comportamento de sucesso de times, de alta performance, ele deve se preocupar com as pessoas que fazem parte dele, mantendo um relacionamento saudável e empático, enquanto as desafia a crescer e melhorar o seu desempenho. A teoria da empatia assertiva diz mais ou menos essa estrutura aqui, né? Uma relação entre desafiar diretamente no eixo horizontal e importar-se pessoalmente no eixo vertical. Então, se eu tenho uma relação em que eu não desafio, ou seja, não dou feedback, não trago aquele feedback real, mas não me importo com a pessoa, eu tenho uma relação de... Pera, gente, me confundi aqui. Se eu tenho uma relação de que eu desafio diretamente e não me importo, eu estou num patamar de agressão, né? Aquela comunicação agressiva. Eu falo as verdades, mas não me importo com o crescimento da pessoa. E isso gera pouca mudança, né? Ele gera um comportamento muito defensivo. Se eu tenho uma relação em que eu não desafio diretamente, ou seja, não trago feedback, mas eu me importo com a pessoa, eu entro num patamar de insinceridade manipuladora. Ou seja, eu crio um ambiente de que também não promove mudanças, né? Eu não trago feedback de forma alguma. Se eu estou num patamar em que eu não desafio diretamente, mas me importo, é a empatia ruinosa, né? Aquele medo de desagradar o outro. Logo, eu gero ignorância, eu não dou oportunidade do outro saber como que ele pode melhorar. Esse patamar também não gera mudança, né? O que ele diz é que quando a gente une as duas coisas, ou seja, eu desafio diretamente e me importo pessoalmente, eu pratico a empatia assertiva. Logo, é um ambiente em que eu promovo o crescimento e aqui acontece a mudança profunda. Então, em outras palavras, o feedback é sinônimo de crescimento contínuo. Ah, Gabi, mas aqui na Zelo é diferente, as pessoas não gostam, isso não funciona. Vamos ver o que as pessoas dizem, né? Em alguns processos de feedback, de escutas que a gente promove, como o próprio team building da BUMS, a gente fez lá no nosso primeiro encontro, um processo de retrospectiva em que vieram várias incidências de todos os grupos sobre ter feedbacks, né? Ali, ter feedback ano ou mensalmente, dar mais feedbacks, sejam eles positivos ou não, melhoria da relação do feedback cruzado, ausência de feedback direto com a pessoa. Eles vieram em praticamente todos os grupos como uma proposta de melhoria, de ajuste de rota. No nosso último encontro, recentemente, agora em outubro, a gente fez uma dinâmica de heart, hands e head, que a gente
fez uma reflexão sobre o time, né, nesses ambientes, nesses pilares, conectando como que a gente pode, como que a gente acredita que a gente pode cuidar das nossas necessidades. E olha a incidência que vieram de percepções de one-on-ones, de feedbacks como sendo algo que pode cuidar das nossas necessidades. E isso, pessoal, é dito pelo próprio time, né? Não é nem a gente. Mas, apesar disso, na nossa última pesquisa de NPS, a gente teve, sim, uma avaliação satisfatória de que os feedbacks que estão sendo dados, eles estão sendo construtivos para o desempenho das pessoas, né? A gente até que está indo bem nesse patamar. Tudo bem até aqui, galera? Deu para sacar um pouco do quanto que o feedback é essencial? Eu sei que todo mundo aqui já está careca de saber disso, mas é importante fazer essa preparação no terreno, porque sem essa sensibilização, né, do quanto que ele é vital para o crescimento da equipe, o quanto que ele é vital para o desenvolvimento das pessoas, a gente não sai do lugar, né? A gente não promove a mudança. Então, antes da gente aprender sobre feedback, vamos desaprender o feedback. Isso é ainda mais importante. No mundo corporativo, o feedback tem essa normose, né? De primeiro, aquele feedback só acontece com data e hora marcada. E o feedback não precisa ser assim. Ele pode ser algo orgânico, que pode acontecer no dia a dia, nas conversas com o seu time, sem necessidade de ser realmente um momento que está previsto na agenda. Feedbacks atrelados apenas à avaliação de desempenho, e muitas vezes no mundo corporativo ele está atrelado a bônus, ou seja, ele só acontece nesse momento, ali trimestral, semestralmente ou até mesmo anualmente, é que as pessoas vão receber algum tipo de feedback do seu líder. Feedbacks dotados de projeções, de ciúmes, de competições, de mal-entendidos, de arrogância principalmente, de vingança e manipulação. É raro, mas acontece muito, né? Esse viés que o líder traz para o feedback, ele acaba impactando, contaminando muito o teor do que está sendo dito ali com o objetivo de desenvolver o liderado. E, de forma geral, essa relação de poder, que muitas vezes acontece dentro das lideranças, que favorece o comportamento de agradar o chefe, ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas em corresponder à expectativa do chefe do que buscar um desenvolvimento propriamente dito, né? Isso daqui é o que acaba contaminando, né, e tornando feedbacks não eficientes no mundo corporativo de forma geral. E essas práticas, elas acabam estimulando muito mais a busca pela adequação e agrado do que a busca da pessoa de expressar propriamente dito seu poder de forma mais efetiva. E o feedback, galera, é um processo poderosíssimo, muito poderoso de aprendizado. Mas ele ficou, infelizmente, conhecido como processo de validação e de aprovação dos indivíduos. Mas antes de ser uma ferramenta de gestão, o feedback é um fenômeno que acontece a todo momento, naturalmente, sem a gente perceber, muitas vezes. Quer ver como é que isso acontece? Tem o feedback declarado, é aquele que eu viro para a Natália e digo, Nath, tem um feedback para te dar, naquele dia, XYZ, então tem um feedback formatado e declarado, né? Tem aquele feedback que é só uma reação interna, eu posso, por exemplo, sair de uma reunião e compartilhar com um colega ou com o meu líder de, poxa, fiquei frustrado comigo mesmo de não ter conseguido compartilhar na reunião a mensagem da forma como eu gostaria, né? Isso é uma reação interna em forma de feedback. Nesse momento, o feedback que eu estou dando é uma frustração. E eu tenho também feedbacks em formato de não feedback, que é o que mais acontece, né? Aquele em que uma reunião disse alguma coisa sobre alguém, depois essa pessoa não está me evitando, não está falando comigo, está me tratando de uma forma diferente. Isso me traz um feedback, uma informação de algo, né, de que essa pessoa não está disponível para falar comigo ou tratar aquele assunto. Então, vejam que isso acontece a todo momento de forma extremamente orgânica, né? E, então, desaprender feedback é a gente aprender que não tem como fugir dele, né? Ele é constante e inevitável. O feedback ele não se limita a ser apenas uma ferramenta institucional e ele não é um validador do desempenho do outro. O feedback é um fenômeno de respostas às nossas ações servindo ao aprendizado. Vou ler de novo, porque essa é uma frase de impacto, né? Ele é um fenômeno de resposta às nossas ações que serve ao aprendizado.
esse é o propósito do feedback dentro da Zelo. Servir o aprendizado, servir o desenvolvimento do nosso time. Por isso, não existe essa coisa de feedback positivo e feedback negativo, né? Aquele que eu reforço um comportamento bom ou trago uma crítica sobre algo que precisa melhorar. Essa nomenclatura a gente precisa extinguir da nossa fala, do nosso discurso. O que existe de fato é o feedback bem comunicado ou o feedback mal comunicado. Beleza? O feedback, ele sempre vai ser construtivo. Se ele está servindo o aprendizado, ele é um feedback construtivo e positivo. Então, a gente não precisa criar essas nomenclaturas. Então, o feedback, ele tem muito mais valor quando eles trazem mais aprendizado do que validação e mais possibilidades de adaptação do que de adequação. São coisas sutis, mas são diferentes. E aqui, no nosso jeito Zelo de liderar, a gente troca essa cultura de validação pela cultura de aprendizagem. Esse é o portal da excelência, né? Esse é o feedback servindo a excelência, que é um dos nossos valores culturais. Mas, gente, onde é que está o erro, no fim das contas, né? Da ineficiência dos feedbacks, de eles não conseguirem servir esse propósito de desenvolver, esse propósito de gerar aprendizagem. Eu posso pautar aqui 2 principais erros. Que acredito que se a gente rodar, 99% deles vão se encaixar nesses 2 cenários. O primeiro deles é aquele feedback vago demais, em que eu fico dando voltas, rodeios, para não ir direto ao ponto, eu não trago informações específicas, ou eu tenho medo de desagradar aquela pessoa e acabo não trazendo a informação clara do feedback que está sendo dado. E aí, muitas vezes, a pessoa nem percebe, nem entende que um feedback está sendo dado. E fica aquela conversa confusa que não leva para nenhum ponto de transformação, aquela empatia assertiva. O segundo principal erro é o oposto disso, né? É o 880, que é o feedback direto demais. Aquele que tem uma linguagem muito seca, sem absolutamente nenhuma empatia, muitas vezes com uma linguagem até na comunicação agressiva, né? E que ele gatilha o estado defensivo da pessoa. Então, ela começa a entrar no estado muito mais de se justificar para se defender, e isso bloqueia absolutamente o aprendizagem. Beleza? Então, a gente está aqui para aprender formas de evitar a gente incutir nesses 2 erros, né? De cair, de escorregar nesses 2 principais erros. O que a gente vai trazer para vocês aqui hoje é, então, o feedback de aprendizagem rápida. É o feedback do dia a dia que gera a aprendizagem constante e de forma acelerada. Então, são 2 principais frameworks que a gente vai compartilhar que podem tornar mais eficiente esse processo de aprendizagem. O primeiro deles é o feedback situacional, que é específico de você identifica uma situação específica, seja ela positiva ou não, né? Aqui a gente pode criar essas 2 categorias para trazer um feedback em torno daquilo. E o feed forward, né? Que é o oposto na escrita em inglês do feedback. Enquanto o feedback, ele geralmente se concentra no passado, no que já aconteceu, né? Ele é uma espécie de avaliação retrospectiva baseada em ações passadas, no desempenho passado. E aí ele é usado como ponto de partida para melhorar com base nessas informações. Já o feed forward é uma abordagem mais orientada para o futuro. Ele se concentra em fornecer informações, orientações, sugestões, insights para melhorar o desempenho futuro. Então, ao invés de analisar o que já aconteceu, o feed forward busca maneiras de melhorar as ações e resultados futuros. São esses 2 frameworks que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, o primeiro deles é o feedback situacional. Como é que eu trago um feedback situacional? Eu primeiro contextualizo a situação, depois eu trago informações sobre o comportamento manifestado nessa situação, eu digo um pouco sobre o impacto disso, a consequência desse comportamento, e por último, eu trago uma sugestão de como aquele pode ser melhorado ou poderia ter sido de outra forma. Ele é muito comum, tá? Não, a gente não está reinventando a roda aqui. Ele é muito conhecido no mercado como o modelo SBI, de situação, comportamento e impacto, modelo STAR, modelo DESC.
não importa o nome, o framework é o mesmo, a base é a mesma. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá, de como dar esse feedback. É claro que aqui eu estruturei de uma forma escrita para conseguir apresentar, mas a ideia é que no dia a dia isso venha de forma mais natural, mais orgânica, no formato de conversa. Você pode e deve se pautar em anotações para conseguir lembrar tudo que você gostaria, mas você não precisa trazê-lo de forma tão quadrada, assim, né? Tão enquadrada. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Uma situação que não é uma situação específica, a situação é dia a dia do trabalho. Um colaborador, um Zelover, está trazendo um comportamento de hábitos de trabalho improdutivo. Ou seja, ou ele está atrasando muito, ele está fazendo muitas conversas durante o horário de trabalho ali na mesa e está atrapalhando o pessoal. Aquela saidinha do cigarro que dura meia hora, ou fica muito ali nas redes sociais, isso acaba atrapalhando a produtividade ao longo do dia. Então, eu contextualizo esse comportamento e trago a consequência dele. Isso dispersa o foco, você perde o fluxo do trabalho e isso impacta na sua produtividade. E aí eu posso citar fatos: perda de prazo, acúmulo de tarefas, entregas feitas com menos excelência. E a sugestão aqui, como líder como mentor, você pode sugerir que ele planeje melhoria da rotina de trabalho, de modo a criar blocos de produção e planejar esses blocos de descanso para tratar os assuntos pessoais, né? Assim ele tem mais controle do tempo. Para essa finalidade, você pode sugerir alguma técnica, por exemplo, a técnica de produtividade Pomodoro, em que ele faz justamente a gestão de tempo baseado nisso. E aqui, N outras simulações. Por exemplo, uma situação em que houve um impedimento crítico que afetou a entrega de uma determinada sprint. Você não comunicou adequadamente a situação para o resto da equipe e continuou com a entrega. E isso acabou não atendendo os requisitos, resultando em retrabalho. A consequência causou atraso no projeto, desperdício de tempo e de recursos e frustração da equipe. E a sugestão para evitar situações semelhantes é importante que, quando você identifica o impedimento, comunique imediatamente ao gerente de projetos, ao analista. Além disso, você deve certificar de revisar os requisitos cuidadosamente antes de iniciar qualquer tarefa para evitar esse retrabalho. Outro exemplo, de uma discussão com um colega em uma reunião do time. Nesse momento, né, nessa situação, durante a discussão, essa discussão que aconteceu, você se dirigiu a um colega com um tom de voz agressivo e palavras rudes. Isso criou um ambiente de trabalho hostil e desconfortável, afetando negativamente o clima da equipe. Em situações de conflito, é fundamental você buscar expor seu ponto de vista de forma assertiva, sem invalidar ou agredir o outro. Aqui no nosso time, a gente aborda a diferença de opinião de forma construtiva e respeitosa. Então, uma comunicação mais empática vai ajudar a construir relações mais saudáveis com os colegas e aí um ambiente mais colaborativo. Entenderam como que funciona o framework, a composição da fala? Eu contextualizo a situação, o comportamento manifestado, a consequência, o impacto que ele teve e dou a sugestão de melhoria. Beleza? Isso está aqui pautado, mas a ideia é que vocês absorvam para utilizar no dia a dia, on the go, aquele chamar os 5 minutinhos para trazer o feedback sobre a situação. Feedback situacional, quanto mais fresco, melhor. Não espere passar 1, 2, 3 meses da situação acontecida, porque talvez a pessoa nem lembre do acontecido. Então, o importante é que identificou a situação que necessita esse feedback, você já busque o seu liderado para trazer o feedback. Já o feed forward é o tipo de feedback que instrumentaliza o liderado nesse processo de mudança. Como a gente falou, tem um olhar mais voltado para o futuro, que é onde acontece, é um campo possível de transformação. E ele tem a seguinte estrutura. Você vai sugerir o que a pessoa deve começar a fazer, parar de fazer ou continuar fazendo. No começar, você vai trazer o que está faltando, né? E que ele deve começar a fazer. No parar, o que não está indo bem. E o continuar, aqui você não deve poupar esforços no reconhecimento. Né? A gente acaba se atendo muito em trazer feedbacks que só se atrelam ao que está errado, ao que está ruim, e a gente esquece de afirmar, de reforçar o que está indo bem, que é tão importante quanto dizer o que está errado. Tão importante quanto. Isso retroalimenta muito o processo de aprendizagem também, sem contar toda a questão de valorização do trabalho e reconhecimento. Portanto, quando você
buscar um momento que cale, né, de trazer o feed forward, não deixe de trazer esses reconhecimentos, né, o reforço do que está indo bem. Então, alguns exemplos de feed forward. Vou começar aqui pelo segundo. Uma pessoa que hesita em pedir ajuda quando se depara com problemas técnicos que estão além do seu conhecimento. Sobre isso, o que você deve começar a fazer? Aproveitar a experiência e o conhecimento da equipe. Peça ajuda prontamente quando se deparar com desafios técnicos e aproveite as oportunidades para aprender com os colegas. E continue fazendo, né? Continue compartilhando seu conhecimento técnico com a equipe durante as reuniões. A sua experiência tem sido muito valiosa para resolver problemas complexos. Outro exemplo, o convite de parar de fornecer críticas excessivamente negativas e destrutivas durante as reviews. Comece, ao invés disso, a adotar uma abordagem mais construtiva ao fornecer esses feedbacks sobre o trabalho dos colegas. Destaca o que está bom e, em seguida, sugira melhorias de maneira construtiva. Mas continue a compartilhar o seu conhecimento técnico e oferecer seu feedback aos colegas. A sua experiência tem sido muito importante para o crescimento da equipe. Aqui, todos esses exemplos que eu dei, a narrativa está contínua, né? Eu estou fazendo o parar, começar e continuar sobre um mesmo tema, sobre um mesmo assunto, mas isso não é obrigatório. Você pode simplesmente destacar qualquer comportamento ou oportunidade que deva ser parado, ou começado, ou continuado de maneira isolada, tá? Eles não precisam completar essa linha da forma como eu fiz aqui, beleza? Curtiram, pessoal, esses dois frameworks? Eu sei que eu estou passando rápido, mas é porque são muitos conteúdos, quero dar espaço de fala no final, então estou trazendo aqui coisas muito pontuais, mas poderosas, né, em instrumentalizar vocês a como atuar nesse feedback do dia a dia, beleza? Esses dois frameworks, feedback situacional e o feed forward. E mais, a pergunta de milhões é, quando fazer o feedback? E eu respondo para vocês, sempre que você, líder, identificar uma oportunidade de melhoria no desempenho de um liderado, é o momento de fazer o feedback. E quando é que isso acontece? Quando que tem oportunidade de melhoria no desenvolvimento das nossas pessoas? Sempre. Sempre tem oportunidade de melhoria. Se não tem, a gente está com uma visão muito cega, né, dos nossos liderados, ou eles não estão sendo desafiados suficientes para a posição que eles estão. Então, a ideia aqui que a gente quer reforçar é o feedback contínuo, feedback constante. Portanto, o feedback deve ser realizado sob livre demanda. É igual a amamentação de bebê, né? Sobre livre demanda. Quando necessário, quando for identificada essa oportunidade. Mas, se por algum motivo você não anda encontrando essas oportunidades, o que a gente sugere, que a gente quer implantar aqui na Zelo enquanto cultura, é que todas as pessoas recebam, no mínimo, um feedback por mês. Veja que ele não precisa ser, necessariamente, uma agenda marcada lá na agenda do seu liderado, né? Um one-on-one de feedback. Não necessariamente precisa ser isso. Mas pode vir daqueles pontos de contato, depois de uma reunião, encontrar no corredor, sentou ao lado, tem uns 5 minutos. Esses momentos são os mais valiosos para esse feedback on the go, tá? Mas, se você não está encontrando essa oportunidade, marque uma agenda, pelo menos uma vez por mês, para fornecer um feedback para todos os seus liderados. Eles merecem e você vai conseguir exercer muito mais a sua liderança, criando essa rotina. E com isso, gente, eu queria reforçar que, fazendo um feedback on the go, esse feedback constante, a gente tem essa realidade de que um desligamento nunca deve ser uma surpresa. Né? Se você trouxe feedbacks ao longo do caminho, quando a pessoa for desligada, ela não deveria ser surpreendida por isso, porque você já criou todo o histórico, né? Já deixou claro aonde ela está deixando a desejar, aonde ela precisa melhorar. E se ela não tem correspondido, né? A coachability dela está baixa, ela não tem aprendido com seus feedbacks, logo quando o desligamento vier, isso não vai ser uma surpresa. Se for uma surpresa, claro, obviamente, guardadas as devidas ressalvas, né, dos casos que são exceções, isso significa que você falhou em dar feedback ao longo do caminho. Beleza? Tem muita atenção com isso. E, além disso, você deve realizar um feedback por semana durante o primeiro mês do Zelover. Ou seja,
Se você está recebendo uma pessoa que acabou de entrar na empresa pela primeira vez no seu time, que é diferente de uma pessoa que está migrando de um time para o outro lateralmente. Mas um Zelover acabou de entrar na empresa e ele está no seu time, a gente tem instituído no nosso processo de onboarding que o líder direto precisa fornecer um feedback por semana, tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque esse período, né, a rampagem, que é o período de capacitação inicial de um colaborador, até ele estar 100%, até ele atingir 80% a 100% da sua capacidade produtiva, né, da sua produtividade, demora um período ali médio de 3 meses. Isso varia muito, obviamente, de competência, de profissão para profissão, mas a gente pode dizer que até ele estar 100% no ápice dele, pelo menos esses 3 meses de curva de aprendizagem. E realizar esses feedbacks contínuos, especialmente no momento da entrada, da chegada, vai acelerar muito isso. Né? Então, esse feedback, ele acelera o aprendizado e reduz o tempo de rampagem, ele te ajuda a identificar obstáculos e, portanto, tirar esses obstáculos da frente. Ele cria o seu relacionamento com o liderado e, portanto, o seu poder de exercer liderança. Reduz erros e retrabalhos. Ele ajusta expectativas do novo Zelover, que também é muito importante no papel do gestor. Fortalece, né, a conexão, o laço entre líder e liderado. Profissionaliza a relação entre vocês e desenvolve o time também, como um todo. Beleza até aqui, pessoal? Estamos reforçados de que a nossa orientação, mais do que isso, nosso convite é a gente criar essa cultura do feedback, no mínimo, todos os seus liderados receberem um por mês e novos colaboradores um por semana. Beleza? Melhores práticas. Eu trago aqui 5 boas práticas para vocês desempenhar o feedback sem incutir naqueles erros, naqueles escorregões, tá? Primeiro é uma máxima de elogie e reconheça em público, corrija e aprimore no privado. Ou seja, o que nos traz uma realidade de que feedback ele acontece em momentos de one-on-one. É você e o seu liderado. Trazer feedbacks, ou seja, correções, e eu vou usar aqui entre aspas, críticas ao trabalho de alguém em público, no time, vai gerar aquilo que a gente viu naquele segundo erro, da pessoa entrar em estado de defensivo, ela vai querer criar justificativas, ela vai engatilhar uma série de coisas ali no cérebro límbico dela e que vai bloquear absolutamente o processo de aprendizagem. Ela vai receber aquilo ali muito mais como um ataque, ela vai se sentir totalmente vulnerável frente ao time dela, do que possibilitar a pessoa. Exatamente, Fernanda, expõe a pessoa. Então, a máxima é essa, se você tem um reforço positivo, né, um reconhecimento para trazer, pode trazê-lo em frente ao time todo, mas corrija, aprimore, oriente no privado. O segundo dele é que o feedback, ele não é um julgamento ou uma crítica diretamente à pessoa, né, mas sim uma devolutiva sobre o comportamento dela. Ou seja, não é o que a pessoa é, mas o que ela faz que pode ser aprimorado. E isso tem muita diferença na comunicação, né? Isso é um princípio da comunicação não violenta. Então, não é a falta de... Não é que a Natália é indisciplinada, é que o comportamento que ela está manifestando demonstra uma falta de disciplina, beleza? Então, é sobre o comportamento manifestado que você vai pautar os fatos e as orientações, e nunca sobre a pessoa, tá? Antes de fornecer o feedback, crie um rapport. Esse rapport, ele pode ser algo íntimo, pessoal, entre você e o liderado, no sentido de você soube que esse Zelover estava com um gatinho doente, a avó tinha tido alguma questão de saúde, você pode abrir uma conversa perguntando como é que ele está, como é que estão as coisas, se o gatinho está melhor, se a avó está melhor. Criar essa conversa antes vai ajudar muito a desarmar a pessoa, né? Ter a oportunidade dela colocá-la para falar antes de você, isso cria muito rapport, cria conexão, isso abre o caminho, abre o campo para o feedback ser recebido, né? E uma técnica que eu trago aqui é a técnica do micro-sim, que é basicamente, se você está abordando um liderado em um momento não planejado, você começar essa conversa com uma pergunta curta, que permite o cérebro dele reconhecer que haverá um feedback. Ou seja, já não chega a conversa sem já trazendo feedback na lata. Crie esse terreno, prepare esse terreno antes com essa pergunta curta.
que pode ser: você tem 5 minutos para a gente falar sobre aquela nossa última conversa? Eu tenho algumas ideias de como que a gente pode melhorar esse projeto. Posso compartilhar com você? Eu queria compartilhar com você algumas percepções sobre as últimas semanas. Podemos trocar uma ideia agora? Ou seja, veja que essas são perguntas que, claro, se a pessoa não estiver disponível no momento, ela vai dizer não, mas que quase que automaticamente te traz um sim, né? E o que esse sim cria? Ele prepara a pessoa para receber o feedback, ele é o gatilho de buy-in, né, de adesão, ou seja, de criar abertura e tô dentro para receber esse feedback, e cria uma sensação de autonomia, né? Se eu pergunto para a pessoa se ela pode, se ela quer, se ela está disponível, eu estou dando para ela a opção de responder sim ou não, e isso cria essa sensação de autonomia. Isso muda completamente o funcionamento cerebral no momento de receber o feedback, tá, pessoal? Então, não poupem esforços em praticar esse tipo de técnica. A quarta melhor prática que a gente traz é que o feedback deve ser baseado em fatos, não julgamentos, né? Ou seja, dê informações específicas sobre o que você viu, ouviu ou aferiu e corte as palavras que não são objetivas. Vou dar um exemplo. Ao invés de dizer apenas, você precisa ter mais disciplina, dê informação específica. Você disse que entregaria aquele card até o dia X e entregou com 3 dias de atraso. Ou seja, eu estou explicitando qual é a situação, qual é o caso. Veja que aqui eu estou basicamente repetindo um pouco daquele framework do feedback situacional. Mas é importante que ele seja baseado em fatos ou baseado em dados, para ter validade, para que o liderado consiga fazer conexão com a orientação que está sendo dada, juntar isso com o comportamento específico que ele manifestou. Não chegue dando coisas que são genéricas demais, né? Ele não vai fazer sentido, não tem como a gente garantir o resultado daquele feedback, entender de que ele absorveu da maneira mais clara possível. E a quinta e última melhor prática feedback é uma conversa, né? Não é um monólogo. Então, crie o espaço para você ouvir a percepção do liderado, finalizando a conversa com uma pergunta. Então, algumas perguntas de encerramento podem ser: eu trago meu feedback e aí eu finalizo. E aí, como é que você vê isso? O que você acha disso? Qual a sua percepção sobre isso? Isso é o que eu penso sobre o assunto. Qual que é a sua opinião? Certo? Isso tira a gente da conversa de monólogo para um momento conjunto de busca por solução, né? Eu empodero o liderado a participar junto dessa decisão, desse olhar, de se autoanalisar, de corroborar com o que está sendo orientado, né? Então, cria compromisso e não apenas consentimento. Isso é muito importante. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Estamos entrando aqui já nos finalmente. Alguns hacks sobre o feedback. O maior, the ultimate hack, o maior, mais importante deles, o primordial faça, né? Vai lá e faz. Para pensar um pouquinho nos planos que você fez, aqueles que você meticulosamente elaborou, o que geralmente acontece com eles? Ou eles demoram muito tempo para serem implantados, ou muitas vezes morrem no meio do caminho. Ou seja, se eu crio o hábito de só dar feedbacks daqueles que forem muito planejados, marcados na agenda e etc., ele pode nunca acontecer. Então, o hack que a gente traz aqui é exatamente esse, né? Esforços de planejamento exagerado podem ser, sim, uma manobra de procrastinação. Isso a gente faz sem perceber, né? Planejar tudo desperdiça tempo e energia demais. E a gente sabe que vocês, quanto líderes, têm muita coisa para fazer, muito o que pensar. Então, se você se percebe nesse lugar, simplesmente vai lá e faz o feedback. Não quer dizer que a gente está dizendo para vocês aqui para passar um feedback desestruturado, né, sem passar por um mínimo de reflexão interna antes de ser dado. Não é isso. Mas não há feedback se não houver o movimento, se não houver a ação. Então, sem agir, você evita dar o passo seguinte, que é, de fato, dar um feedback, né? E essa é uma estratégia de evitar o feedback é um mecanismo de condicionamento da nossa mente.
Então, dê o passo em direção ao seu objetivo, que é ajudar as suas pessoas, né, os seus liderados a evoluírem, mesmo que esse passo seja imperfeito. O feedback perfeito, pessoal, não existe. Ele só precisa ser bom o suficiente para guiar o seu liderado no próximo passo da jornada dele. Beleza? Então, é isso. O hack maior de todos é vá, faça o feedback. Pode parecer bobo, mas é a primeira e principal barreira que a gente tem para ter feedbacks mais eficientes. Outro hack, o diário de bordo. Natália teve com vocês, imagino que a maioria de vocês que estão aqui, orientando e apresentando o diário de bordo que foi criado, né? Que nada mais é um espaço para você gerar notas, registros do dia a dia, né? De pautar ali e criar um histórico de registros dos seus liderados. Por que que é importante você, enquanto líder, manter uma ferramenta valiosa como essa? Ali você vai ter o acompanhamento do histórico de desempenho das pessoas que estão sob sua liderança. Ele vai te ajudar a trazer feedbacks mais precisos, porque você vai registrar situações específicas, aquele dia que a semana que uma pessoa não apareceu, o dia que atrasou ou não compareceu a um ritual. Você consegue criar esses registros e consultá-los para dar feedbacks com informações, com dados, da forma como a gente mencionou há pouco, né? Ele dá apoio para o processo de mentoria, ou seja, te dá insumos ali para quando você for orientar e dar melhores caminhos. Ele te ajuda a identificar tendências e padrões das pessoas que você lidera. Ajuda na tomada de decisão de forma informada, né? Então, momentos sobre promoções, realocações, desligamentos, você cria ali esse histórico para te ajudar, para te munir nessa tomada de decisão, tanto no seu nível quanto documentar esse tipo de informação para tomada de decisão estratégica da camada ali do board ou algo do tipo, das diretorias, né? E facilita a avaliação de desempenho, que é um processo que a gente vai ter logo mais, né? Então, criar o hábito hoje, né, agora, de utilizar o diário de bordo vai te ajudar quando a gente começar a realizar a avaliação de desempenho em 2024. Então, relembrando, a gente começou agora no Q3 a criar o projeto de carreiras da Zelo. Então, o plano de cargos e salários e a avaliação de desempenho está sendo desenvolvida nesse momento para ser implantada e rodar a partir de 2024. Então, trimestralmente, a gente vai passar por avaliações de desempenho e ter esses registros, esse diário de bordo, é um instrumento que vai te munir para esse momento de avaliação de desempenho. E o último hack, peça feedback, né? Acho que todo esse assunto de pedir feedback ou trazer feedbacks para os seus líderes acima seriam conteúdos para mais um outro chapter, né? Mas aqui eu vou me ater a trazê-lo como um hack específico, né? Tão importante quanto você levar feedback às suas pessoas é você também, enquanto líder, buscar o seu desenvolvimento. Saber aonde você pode melhorar, saber como que as pessoas estão percebendo o seu estilo de liderança. É claro que isso é uma cultura, né? De primeira, de segunda ou de terceira, pode ser que as pessoas ainda se sintam muito acanhadas, aquela coisa da pegadinha, ou não querer desagradar o chefe, mas à medida que você fizer disso um hábito, né? E de maneira desconstruída, né? Ou seja, não só naqueles momentos formais, isso vai dar espaço, as pessoas vão se sentindo mais à vontade de trazer feedbacks e, portanto, você tem ali mais uma fonte de aprendizagem, de se desenvolver também. Por hoje é isso, pessoal, que a gente tinha para trazer para vocês sobre feedback. Para quem deseja aprofundar, a gente preparou um material à parte com 25 perguntas poderosas para suas one-on-ones. Então, tanto tem perguntas ali que você pode fazer sobre o liderado no momento de conversa mais estruturada, perguntas que você pode fazer para receber feedback, tá? Para buscar esse feedback da forma como a gente colocou ali no último hack, buscar feedback sobre a empresa de forma geral, perguntas para as one-on-ones, as conversas mensais, por exemplo, de buscar históricos, né, percepções sobre os últimos 30 dias. A gente compilou tudo nesse material aqui, então para vocês, é uma ferramenta adicional e está super disponível aqui para quem quiser aprofundar. E trago por último aqui uma frase do Bill Gates que diz o seguinte: o feedback é a chave para melhorias. Sem isso, as pessoas e as empresas não podem melhorar continuamente.
E vou abrir para perguntas, considerações, reflexões, dores, qualquer coisa. E fica aqui meu pedido para vocês avaliarem o chapter. A Paty, se tiver por aí ainda, vou pedir para mandar o link no chat também para facilitar, mas dá para escanear esse QR Code e acessar aí pelo celular. Alguém gostaria de compartilhar? Gostaria de ouvir vozes, se possível. Diga, Bia. Bia? Oi, Gabi. Oi. Só queria dizer que eu gostei bastante e sempre senti falta dessa cultura de feedback aqui na empresa mesmo. Já tinha até conversado com o Márcio sobre isso, achei muito legal. Maravilha, obrigada pela devolutiva. A gente sente também, escuta muito de forma informal, né, o desejo, a necessidade dessa cultura, e tá aqui, né, nesse chapter, a oportunidade da gente startar isso de forma mais agressiva, mais consolidada, né? Paty compartilhou aí, pessoal, o link, quem quiser. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Diga lá, Marcelo. Marcelinho. Eu fiquei olhando o material como um todo e percebo uma ligação entre aqueles quadrantes que você apresentou e a demora em se dar um feedback. Quanto mais tempo você demora, mais vai acontecendo a perda da empatia, mais vai acontecendo, e acaba sendo aí, você acaba guardando mais os comportamentos ruins, acaba tendo uma tendência ao feedback ficar mais pesado, porque você tem menos empatia. Então, essa necessidade do feedback constante, eu acho que ele tem a tendência de evitar que seja um feedback traumático, que seja ali que você não tenha muita solução para aquela situação, sabe? Você já está com pouca empatia, você já está com pouca paciência com determinado comportamento, você adiou aquilo ao máximo e acaba que o feedback se torna algo negativo quando poderia ser algo produtivo. Eu concordo plenamente, né? Ele perde valor à medida do tempo. Então, se o feedback é sobre uma determinada situação, é isso que eu trouxe aqui. Quanto mais fresco ele tiver, mais poder ele tem, mais efetivo ele vai ser, né? Se a gente perder esse timing, a gente perde muito valor dele e é isso, pode tornar uma coisa que vai ter um impacto muito mais negativo do que o impacto do aprendizado, propriamente dito. Concordo plenamente com esse ponto de vista. Mais alguém? Diga, Fernanda. Parabéns, Gabi, foi ótimo, muito bacana. Concordo com os meninos que você falou. Realmente a gente precisa ter essa cultura aqui na empresa, né? Sempre dar feedbacks para as pessoas. Hoje mesmo eu fiz a retrospectiva com o meu time, foi muito bacana. Eles falaram muitas coisas legais, inclusive saímos já com algum plano de ação, sabe? Então, foi bem interessante. E aí já até combinei com ele já essa semana, a gente começar a primeira rodada também. Se você puder depois me dizer onde é que vai ficar a apresentação, eu gostaria sim de ver as perguntas, tá? E aí montar algo aqui bem bacana para que eles consigam também participar e falar, né? Não, a gente não só ouvir, mas a gente também precisa, a gente não precisa só falar, mais que isso, acho que nesse primeiro momento a gente tem que ouvi-los, né? Principalmente eu que estou chegando agora. Perfeito. Esse processo de escuta que o líder promove é onde a gente gera, né, cria esse campo, esse espaço para melhoria. E a gente não consegue hoje, acho, entender o tamanho valor que tem as percepções do time, né? Eles estão ali na ponta, vivenciando coisas que a gente não consegue enxergar no dia a dia, né? Então, criar esse espaço de troca e de escuta do time é muito valioso para a evolução do time de forma geral. Essa apresentação, Fernanda, vai ficar disponível lá na intranet, mas eu acredito que dá para a gente compartilhar aqui logo na sequência, lá dentro do canal mesmo do Maestria. É uma apresentação aberta para toda a equipe, não tem nada que... Bacana.
que precisa ser privativo, então vai ficar super disponível lá, tá bom? Obrigada, Tá bom, obrigada. pelo compartilhamento. Obrigada e parabéns. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Gabi, eu gostaria aqui só de reforçar, né, com o pessoal, o quanto é importante o registro lá no diário de bordo. Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar individualmente aí com cada GP, cada gerente de operação, no sentido de que a gente promove para o liderado uma oportunidade de mudança, mas também para o líder um certo, como dizer, uma certa proteção ali para ele, né? Para que ele entenda que a partir dos registros dele, ele tem como revisitar, ter aquele histórico e apontar, né? Falar, olha, tal dia, tal momento, eu te apontei, tal coisa. Eu acho que isso preserva, essa é a palavra, né? Preserva o líder nessa condição de que, olha, teve vários apontamentos. Então, o diário de bordo, ele é muito nesse sentido. E quero desafiar aqui também cada uma das pessoas que estão aqui hoje, se por algum motivo não teve a chance de pegar todo o conteúdo, como a gente vai disponibilizar, né? Vai lá ver, está sendo gravado o chapter. Acho que é importante a gente ter isso como material ali a tiracolo, né? Para a gente revisitar a todo momento, ter a chance de poder fazer o uso mesmo, para que a gente não peque aí nas coisas mais básicas da nossa gestão. Então, fica o meu reforço aqui para a galera da liderança, tá? É isso, Nath. Com certeza, muito válido esse reforço. É isso, então, pessoal. Maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo disponibilizado para nos ouvir. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com esse crescimento. A apresentação vai estar disponível para vocês consultarem quando quiser revisitar. Eu deixo os slides com os conteúdos das falas justamente para fazer sentido no momento que vocês forem consultar esse material assíncrono. E a gente se encontra no próximo chapter de liderança, tá bom? Um beijo grande. Bom trabalho. Tchau, tchau. Também. Obrigada. Tchau, tchau.